Seja bem-vindo a Carlos Diva, nome do meu canal. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma aula de história. Como pode ver na descrição deste vídeo, vamos falar do sistema de tributação no período colonial aqui em Moçambique. Portanto, há de ser uma viagem um pouco interessante. Portanto, desde já eu lhe convido a deixar aí a sua subscrição. Please, deixa aí o seu like, depois do vídeo deixe também o seu comentário. Bem, a questão de tributação aqui em Moçambique foi algo muito interessante. Nós estamos a falar justamente até do sistema de imposto. Naturalmente que não é algo que foi trazido no período colonial, não é, pelos portugueses, mas é algo que já existia até nos estados africanos. A classe dominada desde há muito tempo, não é? Esta classe foi sempre obrigada a pagar alguns impostos. Naturalmente que no período pré-colonial as pessoas pagavam aquilo que podiam pagar e em algum momento pagava de livre e espontânea vontade, pagavam em reconhecimento da majestade dos chefes de cima, de indivíduos que os transmitiam experiência. Não só era prazeroso pagar, porque pagavam para, não é, indivíduos em algum momento da sua linhagem, da sua parentela, da sua comunidade, da sua aldeia, indivíduos que viram a ser instituído rei, ok? Mas com o aparecimento do regime colonial, este regime, com a necessidade de acumular mais, e nesse acumular mais precisar da mão de obra nativa, não é? Vai compulsivamente obrigar que os nativos fossem pagar impostos. Dizer que o sistema de imposto naturalmente que vai trazer uma grande transformação nos estados africanos e na comunidade nativa. Antes, não é? A sua economia era estritamente agrária e viviam na base dessa economia, uma economia camponesa e estritamente de subsistência, não é? Para uma economia mais virada para o mercado. Naturalmente que essa tramitação, não é? Essa mudança vai trazer alguns transtornos para esta economia camponesa, esta economia de subsistência, porque era uma economia que produzia o suficiente para a alimentação, e a economia do mercado deve produzir produtos de plantação, produtos que são de exigência do mercado, que nem sempre, não é, voltavam a servir de subsistência da comunidade camponesa. Tanto é que existirá, não é, sempre uma tendência de não aceitar entrar nesse sistema, não é, de uma economia do mercado por parte dos camponeses. Tanto é que a questão do imposto vem justamente para criar condições para que as pessoas venham a aderir à economia do mercado. O imposto que a história chama de mussoko, não é? Nos primeiros momentos há de ser um elemento regulado, é que toda a comunidade, principalmente aqueles que viviam em territórios das companhias, deviam obrigatoriamente que pagar, não é, ao regime das companhias. Nos primeiros momentos podiam pagar em gêneros de produto, podiam pagar também, não é, em trabalhos. Naturalmente que em gêneros de produtos deviam pagar com os produtos que entram na economia de mercados. Estamos a falar de algodão, não é? Estamos a falar de sisal, estamos a falar de outros produtos. Portanto, deviam pagar com esses produtos. Se não o pudessem fazer, deviam o fazer através de trabalho.
forçadas ou culturas obrigatórias. Quer dizer, é obrigatório produzir o algodão porque é o algodão que é necessário na economia dos mercados. Bem, nós devemos olhar para o sistema de imposto não numa perspectiva de simplesmente fiscalização dos indivíduos, mas numa perspectiva de obrigar que esses indivíduos possam ir até as plantações, possam aderir à economia do mercado. Eu disse, na primeira fase, esses indivíduos vão pagar em gêneros alimentícios, mas também vão pagar em trabalho na machamba. Mas mais tarde, já na segunda fase, esses indivíduos vão pagar, não é, este imposto já em dinheiro, de forma obrigatória. Estamos a falar, por exemplo, a partir de 1894, o imposto, não é obrigatório e deve ser pago em dinheiro, não é? Portanto, o pagar em dinheiro significaria que a população devia fazer algo para ter esse dinheiro. E era o colono português ou das companhias que conseguia dar esse dinheiro mediante ao trabalho nas plantações. Então, o povo moçambicano era obrigado a trabalhar nas plantações por forma a ter um mísero salário e para que, através desse salário, no final do ano, possa pagar os 900 reais que conseguiam simplesmente com o trabalho nas plantações. Portanto, a ideia final era de que estes indivíduos fossem às plantações para ter o dinheiro. E isto estava totalmente organizado. Deixe-me que eu diga, nas plantações havia lá indivíduos que controlavam os indivíduos que lá trabalhavam. Como eram organizadas, não é, as plantações? Portanto, nas plantações existia ali um certo grupo que cuidava do próprio trabalho das plantações, que eram chamados, não é, de ensacas. E depois de ensacas existiam indivíduos que organizavam o trabalho das ensacas, que eram os secundas. E esses secundas, não é, controlavam as cardenetas indígenas, não é? Porque a todos aqueles que iam às plantações tinham cadernetas nas quais marcava-se o trabalho, os dias de trabalho, o trabalho que esses indivíduos faziam, mas não só, marcavam também as atividades de imposto. Era mais fácil saber quem pagava imposto e quem não pagava, quem ia às plantações e quem não conseguia ir. Naturalmente que para a efetivação da caderneta indígena era preciso que se fizesse alguns censos, não é, periódicos, alguns recenseamentos periódicos para conhecer a sociedade, as comunidades que viviam aos arredores. Se nós olhamos para a questão até de imposto, o muçoco, vamos entender que primeiramente esta atividade de tributação primeiro era feito por pajota. Tanto é que existiu um certo imposto que se chamou imposto de pajota. O imposto de pajota era pago em função ao número de pajotas que existia numa residência. Significaria que cada pajota tinha de pagar, não é, um imposto. Significaria ainda mais que cada pajota tinha uma caderneta que correspondia, não é, à sua atividade de tributação. Naturalmente que as comunidades, por perceber que ter muitas pajotas numa residência era prejudicial, vão reduzir as pajotas, preferindo aglomerar-se numa só pajota. Mas o regime colonial, apercebendo-se disso, vai instituir um outro tipo de imposto, que é o imposto já por pessoa, não é? Que é o imposto per capita, ou imposto de captação. O imposto de captação já era pago por indivíduo em idade de trabalhar nas plantações, em idade de pagar, não é, o imposto. Mas no final do dia, este imposto devia ser pago, não é? Para além disso, é preciso que se saiba, não é,
o significado deste imposto para o regime colonial. Eu já disse, garantia o trabalho desses indivíduos, mas não só, vai garantir aquilo que o mercado precisava. Garantia as sementes, garantia a alimentação dos próprios trabalhadores do regime colonial, os próprios trabalhadores das próprias companhias, indivíduos que não conseguiam trabalhar. Quais poderão já ser, neste caso, as consequências, não é, deste trabalho forçado, trabalho das plantações para garantir a tributação? Naturalmente que o que nós vamos conseguir ver é a pouca produtividade nas machambas, nas machambas dos camponeses, não é? Ou machambas aldeãs, para o consumo de subsistência. Não só vamos conseguir ver a destruição das comunidades, porque aí o que nós registramos é a captura de indivíduos que vão trabalhar nessas plantações e em algum momento viver nessas plantações distantes das suas aldeias. Para não ter que falar da pobreza, para não ter que falar da fome. Portanto, meu caro, era isto que me propunha a trazer e, portanto, peço, não saia deste vídeo sem deixar a sua subscrição, sem deixar o seu like e sem deixar, acima de tudo, o seu comentário. E muito obrigado. Valeu!